mesmo, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E antes que eu continue falando, se apresenta para o pessoal te conhecer, saber quem você é, de onde você está falando. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Miga, eu me sinto muito privilegiada por estar falando com você. Tô com muita saudade por estar participando dessa live. O Apenas Ele tem me ajudado muito. Eu até falei para você esses dias que eu tava precisando, escutei uma live sua e me ajudou, né? Bem, gente, meu nome é Rebeca, eu moro aqui em Jaguariúna, São Paulo, bem longe da Thalie. E eu sou uma pessoa que estou vivendo os processos de Deus na minha vida. E toda vez que eu converso com a Thalia, a gente compartilha experiências sobre os processos, é muito edificante para minha vida, muito mesmo. Tem me ajudado em todas as fases que eu passei. É isso, amiga. E a Rebeca é uma daquelas amigas, eu sei que vocês também podem ter, mas ela realmente é uma das minhas amigas assim de infância, gente. A gente é de uma época que a gente assim ia brincar na casa da outra, né? A gente, na verdade, ia mais na casa da Agnes, que é uma outra amiga nossa. A gente éramos em quatro. Nós somos em quatro, mas naquele período, né? E é daquele nível assim que a gente desenhava a casa, tá? Dizendo que as quatro iam morar juntas, uma série de coisas. E eu, Gente, eu tenho a casa ainda desenhada aqui. nesse nível. E para vocês verem que interessante que é, que eu achava muito que ela e a Agnes, elas eram muito talentosas nisso. As casas dela, gente, a minha era tipo uns rabiscos assim, um horror. E elas eram todas assim detalhistas e tudo, e hoje isso, sabe, demonstra até mesmo na profissão hoje que elas exercem, né, para aquilo que elas estudaram, porque elas acabaram, elas são formadas em engenharia e tudo. Então você vê assim como são as coisas, como são esses processos. Você lembra, amiga? Nossa, coisas que marcam a gente, né? Foi muito louco. Aí depois a Pois gente descobre que a realidade é totalmente diferente do que a gente imaginava naquela época, né? Pois é, então essas são as fases, né? Só que eu lembro, sabe, amigo, que me chama a atenção, que eu sempre fui muito assim, nem sei explicar, mas naquela época uma coisa ardia no meu coração. E eu lembro que eu pensava assim, eu preciso aproveitar esse momento com as minhas amigas agora, porque eu sei que quando a gente crescer não vai ser assim. A Sim, gente vai ter as nossas vidas, então era uma coisa assim que, por mais que a gente soubesse que não fosse acontecer, que de acontecer. alguma forma a gente sabia que isso não ia, a gente aproveitou bem esse momento, essa fase nossa, né? Sim, E claro, essas construções que Deus ele vai fazendo na nossa vida, e eu digo isso porque Deus ele sempre coloca pessoas específicas em momentos específicos na sua vida, seja para você trabalhar nela, seja para elas trabalharem em você, seja para alguma coisa. Sabe aquela pessoa que você às vezes não suporta, que você sabe tem dificuldade de lidar? Essa sim. pessoa ela é alguma coisa, ela tem um propósito na sua vida, ela está trabalhando em você em alguma forma, ela vai servir para sua, sabe? Então a nossa vida é cheia disso. Sim. E não tem outra forma, né, da gente compreender esses processos sem que a gente realmente esteja em constante diálogo, sabe, relacionamento com o Senhor, porque se não for através disso, a gente não sabe como lidar, como agir, o que fazer, entender esses momentos, né, Sim. amiga? Até teve uma fase da minha vida que eu não entendi o porquê Deus tinha tirado certas pessoas da minha vida, sabe? Amigas, amigos que eram sempre muito próximos de mim, e depois Deus foi ministrando na minha vida que tem pessoas que ficam até um certo momento que foi determinado por Ele, e que esse momento garantiu com que a gente tivesse experiências e que a gente aprendesse nele. Só que aí se separam porque agora ele quer colocar novas pessoas na nossa vida para que a gente continue esse processo de aprendizagem, entendeu? E teve uma época que eu fiquei muito triste, mas Deus foi colocando isso no meu coração. Eu conheço tudo, eu sei de tudo, e sei quem deve permanecer e quem eu vou tirar. É tudo nele, né? Sim, exatamente. E a nossa vida ela é assim, né? Ela é em ciclos e a gente, a nossa forma como a gente vai vivendo, tudo culmina para uma coisa. Eu falo que a gente, de uma certa forma, dentro de um contexto religioso que a gente pode dizer que a gente cresceu no contexto, as pessoas elas sempre nos
impunham, sabe, uma forma de viver, uma forma de relacionar. Então, por exemplo, eu lembro de coisas que aconteciam que muitas das vezes a gente era levado, era incentivado a nunca ter amizade com pessoas que fossem diferentes da gente, Uhum. né? Que não compactuavam da fé, que não compactuavam, sabe, de uma série de coisas. E a gente foi privado de uma certa forma, sabe? Quer ser colocado dentro de uma caixinha, eu me sentia assim Sim, às vezes, não era, amiga? Né? Então, assim, e dessa forma, parecia que a gente estava sempre fechada para as pessoas não tinham esse contato. Então, até para mesmo para essas questões de amizade, a gente não, eu lembro, sabe, meus pais estão aqui, eles assistem, eu falo isso abertamente, mas eles sempre aconselhavam, claro, né, porque a gente sabe que isso também eram conselhos sobre essas questões de amizade, mas às vezes era mais uma imposição, por quê? Porque essas pessoas, elas não se enquadravam em um perfil, sabe, considerado o certo, considerado correto. De uma certa forma, possibilidade de a gente de ter, né, esses relacionamentos assim com esses outros tipos de pessoa que não se enquadravam no perfil perfeito, hoje eu percebo isso muito mais na minha vida, sabe? E acho que você também, de ter amizades que são profundas, verdadeiras, com pessoas que não são, por exemplo, de um perfil religioso, não são de sim, pessoas assim, né? E são amigos que te ajudam, que sabe que estão com você a todo momento, que você sabe que você pode contar. Então, isso é uma coisa que a gente vai compreendendo a partir do quê? Dessa desconstrução, desses processos, desse crescimento. E sim, isso com tudo é uma certeza. coisa que Deus ele vai trabalhando na gente para a gente compreender que não são uns padrões que definem realmente a amizade que são significativas que você vai levar para o resto da sua vida, Sim. né? E Então, isso daí vem uma coisa que Deus vem tratando na gente desde muito tempo, pela gente ter crescido na religião, né? Então, quando Deus foi tirando ela, doeu um pouco, mas ele foi abrindo a nossa mente. É lógico que a gente deve tomar, como eu posso te dizer, cuidado, um certo cuidado para a gente acabar não sim, trazendo a religião dentro da gente, porque como a gente já cresceu nela, às vezes vem os pensamentos que falam, Deus, isso não pertence a você, a gente está na época da graça, e a gente sim tem que ter amizade com outros tipos de pessoas que não condizem, igual você falou, com o que a gente acredita, porque elas também são humanos, elas também são pessoas, têm experiências, e a gente precisa disso para nossa vida, né? E até porque a gente tem a graça dentro de nós, a gente tem que falar para todo mundo sobre essa graça, sobre esse amor, não só dentro de quatro paredes. Eu falo muito pro Jailson aqui em casa. A igreja se prendeu dentro de quatro paredes e a igreja é nós. A gente não pode se prender dentro de quatro paredes. Tem que sair falando do amor dele para todo mundo, tem que sair falando da graça dele, da misericórdia, sair falando que o pecado não é o que a gente aprendeu desde criança, sabe? Que o pecado é aquela coisa que nos afasta de Deus. Sim, o pecado nos afasta, mas vem a graça dele, sabe? Por nós, e isso nos limpa, nos purifica. Não deve ser algo que nos afasta de Deus, mas algo que nos aproxima. Porque se a gente peca, ou que se a gente erra em algum sentido, a gente tem que se aproximar de Deus para Deus curar a gente, para Deus tratar a gente, entendeu? Eu venho sim, falando muito disso com o Jailson aqui em casa, que Deus está abrindo muito a nossa mente para falar assim: o mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe, a gente tem que ficar de olhos mais abertos, a gente tem que ficar mais atentos. sim. E porque, na verdade, né, as pessoas elas se enganam, eu já falei isso em outros momentos, mas o mundo espiritual, ele é muito mais real e ele Sim, é muito mais significativo do que o natural. sim, Porque a gente não tem dimensão daquilo, sabe, do que está acontecendo, né, no mundo espiritual. Mas uma coisa é fato, que se a gente não estiver aberto a ter, sabe, essas outras relações, porque, por exemplo, amiga, e você também pode falar isso, porque a gente ouviu muito sobre a respeito de que a gente, né, para fazer, por exemplo, a obra de Deus, a gente tinha que ir para um campo missionário, ou, sim, sabe,
se aperfeiçoar para ser um bom pregador, ou sei lá, sabe? Dentro dessa vida, assim. Só que hoje a gente tem muito aprendido que os espaços que nós estamos atuando, você, por exemplo, é uma engenheira, né? Então, o espaço que você é atuando é onde você também manifesta a graça, onde você manifesta o amor de Deus e é onde você também pode, sabe, possibilitar que Deus ele manifeste aquilo que ele é naquele espaço, Sim. sabe? Não tem mais essa relação. E eu lembro bastante de a gente ouvir isso quando criança, né? Que tinha Sim. um padrão. Eu não sei você, mas, por exemplo, a gente, eu lembro quando criança, a minha, e também pelo contexto, né? Mas a minha imagem de, por exemplo, família perfeita era, por exemplo, casar com um engravatado, alguém que fosse, sabe? Essas Até que coisas isso que. pesou pra gente, né? Depois, a nossa visão que a gente tinha, isso no passado pesou muito depois no futuro, quando Deus foi transformando, quando Deus foi mostrando o que realmente importava. E assim, é tudo processo, né? Igual você fala muito de engenharia civil. Eu escolhi engenharia civil com 17 anos. E eu tava naquilo lá. Eu não era íntima de Deus. Eu não conversava com Deus. Eu fui, fiz engenharia por algo que eu imaginava que eu gostava, porque eu era boa, eu gostava de desenhar casas. E eu achei que a vida era daquele jeito, não tinha. Como eu cresci muito presa, eu falo isso até com meus pais. Como eu cresci muito presa, eu imaginava que a vida era de um jeito. Eu imaginava que Deus era de um jeito. Depois que Deus foi me mostrando o que era a vida de verdade, e o que os meus sonhos não eram do jeito que eu imaginava que seria, eu comecei a fazer engenharia civil. Os 2 primeiros anos, como a engenharia civil é só cálculo, teoria, eu fui lidando. No terceiro ano, quando começaram a falar sobre engenharia civil mesmo, eu falei, não é o que eu gosto. Não é o que eu gosto. O que eu tô fazendo aqui? Aí, porque assim, a gente sempre tem um problema com a nossa identidade. Por isso eu falo que a gente tem que se achegar mais a Deus, porque Deus conhece nós de verdade. A gente não se conhece. Ele tem que mostrar para nós o que é que a gente gosta, o que é que ele quer usar a gente, né? Quando eu cheguei no terceiro ano, eu falei, não gosto. Não gosto disso, mas eu não podia mais desistir, sabe? Eu falei, eu vou continuar, não consigo trocar de curso, foi difícil para mim. Terminei a faculdade. Quando eu me formei, peguei o diploma na mão, Deus falou para mim assim: você não vai ser engenheira que você sonha, você não vai atuar na engenharia. Eu falei, mas Deus, eu me formei, Deus, por que isso? Ele falou: eu quero você em outros campos, eu quero você fazendo a minha vontade de outra maneira, não a maneira que você pensa. Mas quando ele falou isso de mim, eu já tinha passado por muitos processos que estavam me deixando ser mais íntima de Deus. Então eu permiti que ele falasse comigo o que ele queria para minha vida, né? Até que hoje eu atuo na área financeira. Eu sei que também vai ser por um tempo determinado de Deus e depois ele vai me levar para outro lugar. Pode ser aqui na cidade mesmo, outro lugar, não sei. Mas ele tem algo preparado para mim que não foi o que eu queria. Só que o quê? Quando eu tava vivendo o que eu achei que eu queria, eu não era feliz, eu me sentia incompleta, sabe? Eu tentei trabalhar na área de engenharia civil 3 vezes. Odiava. Eu ia trabalhar, tipo, triste. Eu falava, Deus, por que eu tô indo triste desse jeito se foi a área que eu escolhi, sabe? E agora que ele me colocou numa área que não tem nada a ver comigo, numa empresa que não era o que eu queria trabalhar em empresa mais, eu tô feliz, eu vou trabalhar com vontade. Eu vou trabalhar ansiando de chegar lá e falar dele, falar do amor dele para quem precisar, entendeu? Então é algo muito louco quando a gente não se conhece, mas quando a gente vira íntimos de Deus, Deus vai mostrando para nós o que a gente mesmo gosta. Eu lembro que eu falava para Deus assim, Deus, eu não sei o que eu quero, não sei mais o que eu quero. Me ajude, me coloque num lugar que o Senhor sabe que eu vou gostar, porque eu não sei mais o que eu gosto. Eu falava para ele, sabe? Aí ele Sim, falou assim para mim, pode deixar. Eu tô trabalhando em tudo. Eu fiquei 1 ano desempregada quando Deus tratando, porque eu tinha muita compulsão financeira. E Deus foi tratando isso quando eu fiquei com 1 ano desempregada, sabe? Depois que eu entrei na empresa, eu consegui dar mais valor ao dinheiro, consegui dar mais valor aonde o Senhor me colocou, porque a palavra dele que fala que aonde a gente estiver, a gente tem que dar o nosso melhor para a honra e glória dele, né? Então sim. ele foi tratando tudo isso em mim. Eu engenharia civil, tá? Sou engenheira civil, mas não foi algo que não foi a vontade dele para minha vida, sabe? Sei que tudo tem um propósito, vou utilizar isso um dia,
Mas ele falou que não na engenharia civil em si. Mas eu acho isso maravilhoso porque essas são as formas peculiares. Porque, por exemplo, por mais que você, né, na sua, a gente pode falar assim, nessa imaturidade mesmo, tenha escolhido algo, mas sem saber ao certo, Deus possibilitou que você estivesse naquele lugar, que você conhecesse Sim, pessoas, não é verdade? E eu acho sim. isso lindo, porque e aquilo que você viveu ali, de alguma forma, gerou em você algo que mostrou para você que você estava fazendo algo que não estava alinhado, vamos dizer, né, com aquilo que Deus Ele tinha usa para até os você. momentos que não tá alinhado com a vontade dele para nos abençoar e fazer com que virem experiências, né, amiga? Exatamente. E para mostrar para você, para gente, na verdade, que se não está no caminho, né, num alinhamento certo, então tem que voltar. Então, Uhum. tudo isso, e, né, mas isso com certeza, e é o que eu falo hoje. Hoje a nossa vida, quando a gente tem o nosso relacionamento, por isso que a gente foca bastante aqui em falar disso, do relacionamento da nossa intimidade com ele, é porque isso são parâmetros para a gente seguir a vontade daquilo que ele estabeleceu para nós. Sim, Porque Davi, ele fala a respeito disso, ele fala assim que os nossos dias, eles foram escritos pelo Senhor. E tem um versículo em Atos, sabe, que eu gosto muito, e que ele fala assim, que Deus ele separou a gente para cada pessoa, para o período certo, para a fase certa. Eu já ouvi várias pessoas, eu mesmo já pensei, nossa, eu queria ter nascido no século passado, eu queria ter nascido, sabe, em outro momento. Não, o sim, Senhor te preparou para esse momento, o Senhor te preparou para essa oportunidade, porque Ele tem um propósito contigo nessa fase, sabe? sim. Então, aquilo que ele for produzindo em nós e aquilo que ele vai produzindo na nossa vida, tudo culmina realmente para a vontade dele, para o propósito que ele estabeleceu. E isso que você fala assim, nossa, eu estava fazendo algo, só que não me achava, não me sentia completa, estava sabe, é exatamente isso. Porque uma coisa que eu falo assim, que o que tem que preencher a nossa vida primeiramente, que a gente, assim, que não tem como. A primeira coisa que tem que preencher a nossa vida é Jesus. Jesus, Sim. ele preenche todas as lacunas, ele preenche toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Toda. Coisas que você não Ele vai deve ser encontrar o no motivo relacionamento. da nossa felicidade, né, amiga? Exatamente. Você não vai encontrar isso no seu casamento, você não vai encontrar isso nos seus estudos, na sua profissão, sabe? Essa plenitude que eu falo, falando da questão da plenitude mesmo. Essa a gente só encontra em Jesus, não tem outro. Mas uma coisa que é fato é que se a gente também não estiver vivendo aquilo que nós nascemos para viver, sabe? A gente também não vai conseguir, sabe, ser plenos também. Então, por quê? Porque, porque isso, você está em um lugar e fazer uma coisa que você não foi chamado para fazer, vai trazer para você o quê? Vai trazer para você totalmente uma insatisfação, porque você sabe que não tem alguma coisa, sabe, que não tá fluindo, não tá realmente, porque precisa realmente estar tudo alinhado. A gente tem o Jesus que preenche toda a nossa vida, mas aquilo que ele separou para isso vai trazer também essa plenitude. E eu acho que a Rebeca caiu, vou colocar ela aqui de novo. E isso é uma coisa que às vezes a gente se perde, porque a nossa vida, se você não viver, né? Se você, o caminho que você trilhar não for o caminho realmente que manifeste, ou que foi aquilo que Deus ele planejou para você, aquilo, você sempre vai ter essa busca, essa insatisfação. E isso é uma coisa importante, uma coisa que realmente vale a pena. Vale a pena quando a gente segue a vontade do Senhor, quando você tem a certeza do que você nasceu para fazer e que você vai, sabe, trabalhando, vai vivendo a sua vida naquilo que Ele estabeleceu. E Tem uma uma coisa, sabe, coisa. Desculpa, amiga. pode falar. Pode Tem falar, uma coisa amiga. que você disse pra mim há um tempo atrás, quando eu tava passando por momentos difíceis. Eu acho que a gente tinha saído, eu, você e a Thaís. E você falou assim: imagina uma linha. Uma linha. E desse lado tem momentos, de um lado tem momentos bons e outro lado tem momentos ruins. A nossa felicidade deve ser essa linha, não se basear em momentos
tristes ou em momentos felizes, mas em Deus. E isso daí, desde o dia que você falou, vem tocado muito. Ah, tá aí falando que ela tava. Vem tocado muito na minha vida. E você falou dos processos de Deus. Você falou assim: olha, eu não julgo o que você está passando, porque é processos que Deus quer que você viva para ter aprendizado. E sim, sabe, nesses processos que eu passei, nesse momento, nesses dias que a gente conversou, fez com que eu aprendesse a vontade de Deus na minha vida. E olhando para trás, eu olhando os momentos que eu passei, eu vejo assim, Deus estava trabalhando até quando eu estava me afastada dele, sabe? Trabalhando em processos. E isso que você ministrou naquele dia, eu acho que foi lá no Naga que a gente estava conversando, não foi? Flui Sim, muito na minha vida. Tipo assim, eu devo ser feliz, não porque eu tô passando momentos felizes, mas eu devo ser feliz em qualquer circunstância porque eu tenho Deus. Se eu tô passando momentos tristes, glória a Deus, Ele tá comigo, Ele tá lutando por mim, entendeu? Isso daí flui muito na minha vida, amiga, muito mesmo. Me ajudou demais ter esse pensamento. amém, glória a Deus. E essa é a realidade. Então, não tem por onde, não tem por onde fugir. Se ele não for realmente preencher a gente, se a gente não for plena nele, sabe? E é o que muito se engana, amigo. A gente tem certeza que você já ouviu pessoas falando, por exemplo, que não via a hora de entrar em um relacionamento, de encontrar uma pessoa E para ser ser feliz. feliz, né? A gente Eu acho que a escuta gente muito até pensou isso em um certo momento da nossa vida, né, amiga? sim, sim. Agora a E até gente mesmo, pensa diferente. exatamente, e A até gente mesmo para encontra a tudo. Deus, a gente encontra alguém que complete os nossos propósitos para a gente conseguir servir a Deus juntos, unidos. E assim, quando tem essa ligação de propósitos, é totalmente diferente, amiga. Você passa Sim, momentos ruins, você passa momentos bons, mas ambos estão juntos, louvando e glorificando o nome de Deus e aprendendo nele. exatamente. Então as pessoas elas têm muito assim essa às vezes essa compreensão errada de que, por exemplo, para ser feliz é preciso ter sucesso em todas as áreas da vida. E se isso for, por exemplo, o centro do seu pensamento, se você achar isso, quando você fracassar em uma área, quando você fracassar em várias, você não vai ser feliz? Qual é realmente o sentido da sua felicidade, da sua alegria, Se pensar né? assim, qual é o sentido da vida se for desse jeito? Porque a gente vive tendo decepções, a gente vive tendo momentos que deixam a gente triste, abalados. E nisso a gente tem que se achegar mais a Ele. Nisso a gente tem que Exatamente. entender e perguntar assim, Deus, qual que é o propósito que o Senhor está tendo por eu estar passando esse momento ruim? Qual é o aprendizado? Teve uma vez que um amigo Exatamente. veio aqui em casa, ele falou assim, eu nunca vou esquecer, eu só falo o que eu vivi. Então, se a gente não vive momentos, se a gente não tem aprendizados, a gente não tem o que falar. Ele falou assim: eu vou falar de coisas que Deus trabalhou na minha vida, mas que eu vivi. Coisas que eu não vivi, eu não consigo falar, eu não tenho experiência para falar. Então, muitos dos momentos que a gente vive, foi Deus que proporcionou a gente viver para ter experiência, para a gente conseguir ajudar outras pessoas também a passar como a gente passou. Exatamente. Porque, e aí eu falo, amiga, eu falei acho que também na live passada, mas as pessoas elas acham assim, que Deus ele pega, você tá precisando de fé, você tá precisando de amor, você tá precisando de alguma coisa. Ele vai pegar e vai colocar, vou te enviar a porção da fé. Aí vai pegar uma porção, alguma coisa, um líquido, e vai colocar na sua vida, É. sabe? Ou você tá precisando de uma porção de amor, ele vai pegar uma porçãozinha e vai te colocar na sua. Não, não é. A Bíblia fala que tudo aquilo que nós precisamos já está dentro de nós. Sim, A fé, ela já está dentro de você, o amor já está dentro de você, a paciência está dentro de você. Mas se você precisa disso, isso aí vai ser exercitado. O Senhor, ele vai te dar oportunidades para encontrar exercer isso, dentro da gente. exatamente para que isso possa ser manifestado. Sim, Então, você está precisando de fé, você pode ter certeza que vai vir oportunidades para que você exerça a sua fé. Vai surgir muitas oportunidades para que você só tenha fé, você só vai conseguir. Eu preciso escolher entre querer ou crer, sabe? Então, se você precisa de amar, se o amor está faltando na sua vida, se você não consegue amar, você pode ter certeza, vai surgir oportunidades para que você exerça o amor. Seja para um cachorro,
seja, sabe? E eu vou trazer, eu vou abrir até um parênteses, amiga, eu vou contar uma experiência que aconteceu com a minha mãe, por exemplo. Uhum. A minha mãe, ela tem uma dificuldade, tinha, na verdade, uma dificuldade com cachorro. E aí, só que essa experiência até ela contando é mais legal, tá? Mas eu vou resumir. E aí, o que aconteceu? Deus estava gerando numa época, ele estava ministrando muito a respeito de sobre amar, sabe? E estava sendo tão forte aquilo que o Senhor estava construindo na gente, como família, como igreja, que o Senhor ele estava ministrando a respeito disso para ela num momento especial. E aí aconteceu que na nossa casa, do nada, apareceu uma cachorrinha toda assim, filhote, toda assim, sabe, meio machucada, acho que tinha sido abandonada. E a primeira assim reação da mãe quando viu a cachorrinha foi assim, mandar a gente tipo jogar assim, mandar para longe, assim, Uhum. procurar um outro lugar, porque não tinha como, porque ela tinha essa dificuldade de lidar com o cachorro. E a gente já tinha um que já tinha sido já difícil de, né? E aí Deus começou a ministrar a respeito disso para ela. Como é que vocês vão falar de amor sendo que vocês não exercem o amor nem para uma criatura, sabe? Uhum. E eu sei que foi tão profundo, que naquele momento, sabe, a gente, o que aconteceu? O coração dela foi quebrantado. E ela entendeu que aquele momento o Senhor estava dando a oportunidade de que o amor realmente fluísse e fosse manifestado na vida dela com uma atitude de bondade, que era o quê? Pegou aquela cachorrinha e adotou. E aí Uhum. a gente começou a cuidar. E olha só o processo que ela teve que fazer. Teve que comprar remédio para curar as feridinhas da cachorrinha. Teve que comprar um alimento, sabe, para conseguir dar para a cachorrinha. Teve que tratar toda ela, demonstrar realmente, manifestar o amor, para que não houvesse nenhum bloqueio, para que não tivesse nenhum impedimento dela ser, sabe, de exercer isso, de manifestar isso. Então, a nossa vida é assim, Você sabe? já parou para pensar? Por exemplo, Deus está falando muito comigo nesse sentido. Ele usa criaturas que ele fez. Eu adotei um gatinho. E foi isso que Deus fez com a gente. Ele nos adotou. E eu tava muito brava esses dias. Eu falei assim, Deus, eu queria entender muito mais desse seu amor por mim. O que é o seu amor por mim, sabe? E eu adotei esse gatinho. Sério, ele é muito assustado, amiga. Ele assusta por tudo. Aí ontem, ele levou um susto quando meu pai chegou aqui em casa com meu avô, que ele é que não dá pra ver porque eu tô cheia de maquiagem. Mas ele me unhou daqui até aqui. Meu Deus do céu! Eu fiquei. Gente, ele acabou de me unhar. Eu só dou carinho pra ele, só dou amor pra ele. Ele me unhou, me machucou. Deu 10 minutos, eu já tava abraçando. Eu mandei mensagem pro Jailson, ele me unhou, não sei o quê. Deu 10 minutos, eu já tava abraçando ele de novo, já tava beijando. Deus me falou assim: esse é o meu amor por vocês. Vocês são criaturas minhas, eu te adotei como filhos. E mesmo às vezes vocês me machucando, me deixando triste, eu vou continuar amando vocês. Eu amo vocês porque vocês são meus filhos. Aí eu, tudo bem, Deus, obrigada. Porque em simples detalhes que a gente tem que estar atento a ouvir Deus falar, né? Sim, porque muitas pessoas elas acham o quê? Que claro que Deus também faz isso, que Deus ele vai vir assim no seu ouvido, vai falar com você. Não, essas Não, situações todas ele vai ardendo dentro do coração. Deus ele fala no nosso coração. fala. E como é bom, sabe, ter essa sensibilidade. Ter essa Sim, sensibilidade de você perguntar, questionar para Deus uma coisa de repente, sabe, ele vinha assim cravado e te mostrar é. sabe, essa relação. Por exemplo, na época da minha mãe, foi a questão do amor, né, e ela sendo destravada literalmente, porque hoje até mesmo a forma dela tratar um cachorro, não que ela Cachorrinho. batia nada, ela nunca fez isso. Só que ela tinha dificuldade em ter cachorrinho dentro de casa. Aham, Cachorrinho tinha que ser para fora, sabe? aham. Mas de tratar, sabe, de ver como assim o amor pelos bichinhos foi até mesmo assim, sabe, desenvolvido Sim, no seu caso, né, como Deus utilizou isso para mostrar para você, né, o significado da adoção, o significado do amor sim. daquele que adota. Então, essas são as coisas que Deus ele vai trabalhando na gente, vai gerando na gente e que a gente vai compreendendo a partir do quê? Da nossa vivência com Ele.
Sim, Porque uma coisa que a gente não pode esquecer, e eu falo bastante a respeito disso, gente, esse é o momento que nós temos, que eu estou conversando com a Rebeca, que vocês estão vendo, né, agora, vão ver posteriormente também, quem for ver depois, mas que não significa nada. Por quê? Porque o Senhor, ele fala comigo, ele ministra para mim, ele fala com a Rebeca, ministra com a Rebeca, mas ele também faz isso com você. Se você parar de assistir, não quiser acompanhar, isso também não vai influenciar em nada, porque a verdadeira fonte, a fonte principal, sabe? E o meu desejo aqui é que você tenha fome disso, que você tenha sede disso, que você se aprofunde nisso, de conhecer isso, é que você tenha acesso real, sabe? E saiba disso que a fonte é acessível para todos e a todo momento. sim. Deus ele não tem prazer de falar comigo ou com alguma pessoa para que essa pessoa ela fale para outra pessoa. Não, ele tem prazer de falar com você aquilo que você precisa para sua vida. Sim, com certeza, amiga. Ele tem prazer de da gente conversar com ele, da gente ter intimidade com ele, né? Eu li um versículo que Exatamente. fala assim: Deus tem prazer no nosso prazer também, né? Então é isso. Exatamente. Ele tem prazer nas coisas que a gente tem prazer. É maravilhoso o fluir de Deus na nossa vida. Também li um versículo esses dias, quando eu estava fazendo um devocional com o Jailson, que falava assim: é, o sopro de Deus flui em nossas veias. Eu falei para o Jailson: você tem ideia de quanto isso é maravilhoso? Aí o Jesus falou: é o sopro de vida, né? Eu falei: sim, o sopro de vida, o sopro de Deus flui nas nossas veias. Então a gente sente ele dentro de nós, através da nossa vida, sabe? Isso daí é perfeito, amiga, ter intimidade com ele, Sim, ouvir ele ministrar na nossa vida. sim. E ele vai colocando assim pessoas na nossa vida que ativem isso. Só que Sim, é por um momento, depois isso daí você vai desenvolvendo com ele, vai, sabe, através dele, porque e é uma coisa que eu sempre tenho isso na minha mente, eu falo que é uma coisa, B, é você ouvir eu falando que Deus falou para você. uma Fala coisa é assim, viver. Deus mandou eu te dizer uma coisa porque, sabe? E aí, outra coisa é você ouvir a própria voz de Deus falando com você. Sim. Porque, e tem pessoas que elas consideram mais forte o que, eu prefiro ouvir o que aquela pessoa falou, porque aquela pessoa é mais espiritual, aquela pessoa ela tem contato, então Deus falou com ela, então eu vou ouvir aquilo que, sabe, que A Deus gente falou para vivia ela. isso, né, amiga? A gente ia na igreja Exatamente. ansiando por alguém dar uma profecia pra gente, falar algo sobre o nosso futuro, sendo que era só a gente dobrar os joelhos e perguntar a Deus, questionar a Deus, quem não precisa, ninguém vir falar, você mesmo vai saber dele, né? Exatamente. Só que tem pessoas que ainda acreditam nisso, né? Só que hoje o que a gente fala e que de alguma forma o Senhor ele tem possibilitado isso é esse entendimento de que mais vale nós ouvirmos a ele, de nós sermos direcionados por ele. Sim. Porque Deus é quando Jesus ele sobe ao céu, ele se despede nesse momento, né? Antes disso, ele fala assim que não deixaria a gente órfão, que É, ele enviaria para nós o Consolador e que ele nos ensinaria todas as verdades. sim. Porque Jesus ele fala assim: "Nossa, aquilo que eu tenho muito mais coisa para falar para vocês, mas não fiquem preocupados, porque eu vou enviar aquele Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vos conduzirá em toda a verdade, ele vos ensinará toda a verdade." Então, quanto mais tempo nós ficamos com o Senhor, nós temos o nosso relacionamento, nossa intimidade com Ele, no trabalho, em casa, na rua, no ônibus, em qualquer momento, porque a gente não consegue se separar dele, mas realmente a gente vai descobrindo quais são essas verdades, Sim. qual é essa condução que ele tem para a nossa vida, Vai sabe? nos mostrando o que agrada a ele e o que deixa ele triste. E o que a gente sabe que deixa ele triste, pelo amor que tá fluindo dentro da gente, a gente não quer fazer mais, a gente renuncia, né? Exatamente. E sem que isso seja um peso, né, amiga? Sem que isso seja uma coisa assim forçada, onde Não, é você muito um seja. trabalhar, é trabalhar. Eu acho assim que as pessoas querem uma mudança muito rápido na nossa vida, sendo, por exemplo, uma pessoa que aceita Jesus, às vezes ela e outras pessoas cobram que essa pessoa esteja uma transformação momentânea. Aceitou Jesus, transformou. E não é assim. A transformação vem através do Espírito, através de momentos e ocasiões, igual você falou.
E isso daí Deus vai trabalhando, sabe? Eu lembro que quando eu voltei para a igreja, eu conversei ontem sobre isso com o Jailson. Quando eu voltei para a igreja, eu sentia Deus dentro de mim, eu sentia Jesus dentro de mim, eu sentia no primeiro amor, mas tinha muita coisa dentro de mim que não era do agrado de Deus ainda. Não era. E Deus foi trabalhando isso gradativamente em mim. Ele foi trabalhando através de situações, de momentos que eu ia fazer alguma coisa que não agradava a ele, ele tocava em mim. Isso não agrada a mim. Aí eu já deixava de fazer, sabe? É tipo assim, eu falo que o pecado, as pessoas delimitam muito. O pecado é isso, isso e aquilo. O pecado é individual de cada um. O pecado é o que te afasta de Deus, o que você sente que está te afastando de Deus, sabe? Então, tem algumas coisas que para uma pessoa é pecado e para outras não. Por quê? Afasta ela de Deus. Então, a gente deve parar de julgar as pessoas que tá pecando, que não tá, isso daí é pecado, que tá vivendo em pecado. Não é. A gente deve orar para elas, para Deus orientar elas o que agrada e o que não agrada, para Deus dar aquele amor, entendeu? A gente que fica na religião, amiga, é muito presa no que é pecado e não é. Eu assisti a live que você falou que isso, quando a gente acaba caindo, quando a gente acaba pecando, a gente fica triste, fica mal por dentro. E não é isso que Deus quer. A graça dele é poderosa. A gente deveria abrir muito mais. Eu peço para Deus me ajudar a entender muito mais a graça, porque eu sei que eu entendo pouco ainda, sabe? Que eu tô no processo de entender essa graça dele. Mas é incrível, amiga, o poder que tem de ter intimidade com ele, de falar com ele, sabe? Sim, sim. E outra coisa, B, o único propósito também disso é que você viva isso. Sim, Porque, sabe? Porque a partir do momento que a gente passa a viver isso, a gente passa a viver. Por que que a gente fala tanto do amor? Porque, e aqui a gente, eu tenho, nossa, como eu tenho visto de uns, eu já falei disso outras vezes também, mas de uns 3 anos, de uns 4 anos para cá, 3 anos para cá, de como a igreja tem sido, sabe? Igreja que eu falo no nós, temos sido nossa, fundamentados em amor, sabe? Aperfeiçoados no amor, porque o amor ele tem sido uma base assim tremenda, poderosa para muitas coisas, porque o Senhor ele tem manifestado isso, tem trazido isso para esse tempo. Mas sim, muito mais do que falar sobre amor, viver ele, sabe? Viver isso. E o Senhor ele tem trazido isso pra gente, de sim. que chega da gente tanto falar de alguma coisa, chega da gente Viver. falar de exatamente, sabe? Chega de falar de fé, chega de falar de poder, chega de falar de milagre, chega de falar de graça, sabe? Não é viver isso, para que isso seja, sabe, algo tão verdadeiro, tão real, que vai impactar as pessoas sem que você, sabe, precise gesticular, sem que você precise, sabe, falar disso. Através da E nossa dessa vida, do nosso testemunho, né, amiga? exatamente, de que você sabe o que é chegar em ambientes. Hoje a gente não tem essa possibilidade de sair tanto por causa da quarentena e tudo, mas você sabe do que, e isso é incrível, de que você chegar em ambientes e você sentir realmente virtude saindo de você, Sim, e daquilo, da presença, daquilo que você carrega, porque nós carregamos a presença dele, nós somos ele aqui na terra, nós manifestamos aquilo que ele é, de você saber que aquilo está sendo para alguém cura, aquilo está sendo para alguém alimento, aquilo está sendo para alguém, sabe, uma solução, mas ela não sabe seu nome, ela não precisa conhecer. Ela não sabe a sua identidade, ela não sabe onde você mora, ela não precisa saber. Mas sim, algo na vida dela foi transformado. sim. Então, e eu tenho sentido isso, que o Senhor tem trazido isso para a gente, sabe? Uma vida de poucas palavras, mas mais ação. E uma ação onde você não engrandeça o seu nome, que as pessoas mesmo assim não saibam quem é você. Não conheçam a Rebeca, não conheçam a Thalita, mas falam, nossa, Jesus, eu Nela, conheci Jesus Jesus, nela. sabe? Uhum. Né? Vejo Então, Jesus na gente e que isso passe para a vida deles também, né? exatamente. E essa fome, essa sede seja gerada de uma tal maneira que ela fala assim: meu Deus, eu preciso viver isso. Eu preciso. E aí ela descobre: nossa, eu não preciso ser igual a Rebeca. Eu não preciso ser igual a Antônia. Eu não preciso ser igual. Não. Eu não preciso ser igual a ninguém. Eu preciso ser eu. Eu preciso viver ele, sabe? A Uhum. gente, claro que a gente tem pessoas que a gente se espelha muito mais, Sim, mas você
tem um padrão que é muito maior e é muito melhor da gente seguir, que é ele, que é Jesus. Deus tem ministrado sobre isso também comigo, amiga. Deus tem falado muito sobre referência. Tanto referência de nós mesmos, sabe? Por exemplo, eu ser uma referência para alguém, como de casal também. Por exemplo, eu casei pensando que eu quero que o meu relacionamento, o meu casamento, seja uma referência para outras pessoas. Porque a gente tá cheio, amiga, cheio de referências ruins. E eu acho assim, tem gente que confunde você ver uma pessoa e querer usar ela como referência com inveja, mas não é isso. Não é. Eu falo assim, tem muitas pessoas que eu admiro, que eu vejo elas como referências para minha vida. E a gente sempre tem que ter uma referência, amiga. Principalmente assim, uma pessoa que tem uma vida espiritual, que você admira. Pegue ela como referência para você, sabe? Deus tem falado no meu coração sobre isso, para mim ter pessoas que sejam referência e também de eu ser referência para outras pessoas, sabe? Tanto eu ser referência, ou eu, no meu relacionamento, no meu casamento, também ser referência a minhas amizades, ser referência para outras pessoas, sabe? Porque a gente é luz, e a luz, ela resplandece, ela tem que iluminar, e a luz, ela se mostra na escuridão. Então a gente tem que ser referência, sabe, amiga? Deus está falando muito comigo, que Ele quer me usar, que Ele quer usar minha família, que Ele quer usar os meus amigos para ser referência para esse mundo. E Ele vem trabalhado na vida de cada um de uma forma diferente, mas que representa as mesmas coisas espiritualmente, igual você falou. É, ele está ensinando o amor, ele está ensinando da graça, ele está ensinando a gente a não falar, mas a viver. Igual, e não está ensinando só para mim, para você, ele está ensinando para um exército. Eu tô prestando atenção nisso, ele está ensinando para tantas pessoas a mesma coisa, porque ele quer que a gente seja referência para mais, porque a vinda dele está muito próxima, amiga, muito próxima mesmo, e ele quer que a gente aprenda sobre o amor dele, sobre a intimidade com ele. Sim, exatamente. E eu acho que o grande ponto, você ter espelhos, ter pessoas que te motivam, claro, isso é. Só que muito maior do que isso é você saber que, independente dessa pessoa ou não, você tem alguém que é maior. Sim, até porque, Porque, amiga, pessoas são falhas. Se você tem que exatamente, ter um equilíbrio em tudo. Eu falo sempre isso, a gente tem que ter equilíbrio em tudo, porque vamos supor que você pega aquela pessoa como experiência, referência, 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 a pessoa falha. Seu mundo desaba. Fala, nossa, essa pessoa era minha referência, o que aconteceu? Por isso a gente tem que estar muito firmado nele, sempre, na verdade, sempre estar firmado nele, né? E usar momentos, usar pessoas para a gente trazer um aprendizado na nossa vida, mas o importante é ele. Eu sempre exatamente. pensei nisso. Sim, exatamente. Por isso que a gente fala que apenas ele. Claro que há uma junção de tudo, como você falou, e acho que isso é verdade. Deus ele tem sim gerado um exército. Na verdade, essa geração tem sido mais presente agora de uma forma assim muito categórica Sim, pelas coisas que têm acontecido. Mas se você pegar cada pessoa que tem feito parte disso aqui, desse mover que o Senhor tem feito, daquilo que eles têm gerado, né? Daquilo que o Senhor tem gerado, se você olhar para essas pessoas, o que flui delas? O que, quais são as características que elas trazem, sabe? Falhas também são referências também. para nós, exatamente. Mas o que as pessoas elas trazem, sabe? O que elas fluem, sabe? O que elas trazem, o que elas fluem, o que é Jesus. Elas têm uma essência. Eu não falo de característica porque eu concordo com isso. A gente não é robô. O Senhor ele fez a gente com as nossas características pessoais, com os nossos gostos e tudo. Mas a essência é uma só. A essência é Cristo, Cristo. sabe? E isso deve ser a essência verdadeira. Por isso que eu falo, quando a gente está apegado às pessoas, quando a gente utiliza pessoas como como uma base, como essência, sabe? Quando perguntam para você qual é a sua essência, o que você traz no seu interior? Se a pessoa ela fala assim, eu vivo na universidade, a gente escuta bastante isso, ainda mais
na área da educação, eu sou da vertente de Sócrates, eu sou da vertente de Marx, eu sou da vertente, sabe? Sempre tem uma coisa por trás. E é isso que eu falo, assim, a essência principal é ele. Sim. A essência maior é ele. Porque se a essência por trás da sua vida for uma ideologia, for alguma pessoa, for alguém, infelizmente, não é real, não é pura, não é. Por quê? Porque a única pessoa, a única verdade que existe, que é absoluta, a única essência verdadeira, que é pura, sabe? É ele. É ele, sabe? Então, Ele é pleno, ele é o único que consegue ser pleno, perfeito e completo, né? exatamente, exatamente. Porque eu acredito, amiga, que a gente, ainda mais nessa época das redes sociais, a gente tem tido essa possibilidade de você olhar para muitas pessoas e sabe, e realmente se motivar e tudo mais, mas a gente não pode esquecer qual é a essência. Sim. A gente não pode esquecer de quem é aquilo que vai fluir na sua vida e que vai fazer e falar exatamente o que você colocou, que vai te dar base para que, mesmo que você mesma caia, mesmo que alguém erre, mesmo que alguma coisa aconteça, a sua essência ela é a mesma. Por quê? Porque aquilo que te define não são os seus erros, não são os seus acertos, aquilo que te define é aquilo que você é, e você é a identidade que Deus ele te deu, o filho dele, sabe? A imagem e semelhança dele. E essa essência ninguém pode mudar, tá? E seria Nossa, Mel. possível sermos plenos? Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas disso. Porque a plenitude, ela não é uma condição. Hoje eu estou plena, amanhã eu não estou plena. A plenitude, ela é aquilo que nós somos. Eu sou plena por quê? Porque Cristo é pleno. Eu sou plena nele. Então, meu casamento e a plenitude, eu acho que para mim, ela ultrapassa até a questão, por exemplo, disso, sabe? Das coisas estão boas, estão ruins. Porque meu casamento ele é pleno. Você sabe por que meu casamento é pleno? Porque Cristo é a base dele, e a base dele é plena. Mas vocês passam de dificuldade, você passa alguma. Não, a plenitude ela não falta, porque a plenitude é Cristo, sabe? Então, para todas as áreas da nossa vida. E isso é uma coisa que a gente só vai aprendendo como? No nosso relacionamento e na nossa intimidade com Ele. Sim, com certeza, amiga. Com certeza. Sim. Mas a gente tem mais alguns minutinhos. Passa muito rápido esses momentos. Muito Nossa, rápido mesmo. Sim. Mas meu eu Deus, já é queria. 17. Hã? Já é 11h17. Pois é, passa muito rápido. Mas eu acho que eu posso falar disso, porque não só por ser amiga da Rebeca, mas de ter acompanhado muitas situações e muitas, sabe, muitas vivências dela também. Claro que nesses últimos anos não tão perto, porque a gente estava distantes fisicamente, mas eu posso dizer que espiritualmente a gente sempre está ligadas, conectada, porque o nosso espírito, né, ele está conectado, nós estamos conectados. Mas eu posso dizer que você é uma pessoa que a gente realmente admira, eu te admiro muito, porque independente das situações que você viveu, independente de tudo que aconteceu, do que eu acredito que você tem ouvido, porque eu acredito que muitas pessoas acreditaram piamente que você não iria dar certo Que eu por ia ter muitas fracassado. situações, Uhum. sabe? Por muitas situações, né? Então, as pessoas elas já acreditavam nisso, já esperavam o pior, Sim, mas como é bom ver que aquilo que foi pior para você te trouxe para a liberdade, te sim. fez conhecer a essência do amor e não só conhecer, mas estar vivendo. Então, eu me emociono porque só quem sabe o que é passar por todas essas situações Sim. e ainda assim perceber que isso contribuiu para que hoje você chegasse aonde você está,
e você entendesse quem você é e soubesse que nada mais pode se separar dele, nada, porque eu tenho certeza que se te oferecessem o rio do dinheiro que fosse, se te oferecessem as melhores condições de vida, e até mesmo vou dizer, se falassem, se ameaçassem você de tirar a vida, por exemplo, hoje do seu esposo, Uhum. eu acho não, tenho certeza que você não arredaria nem um minuto, nem um passo dele, Sim. porque ele se tornou a sua prioridade, Sim. ele se tornou o seu maior amor. E isso não é Sim. uma coisa que eu estou falando apenas porque eu ouvi, não, porque você flui isso. Hoje você pode dizer isso. Sim. E quão é maravilhoso saber disso, Bi. Saber que Cristo, ele conseguiu te atrair, o amor dele conseguiu te quebrantar e te alcançar dessa forma. E Sim. eu me sinto muito feliz e eu oro e eu declaro que isso não aconteça só numa vida de uma pessoa, mas que todos alcancem isso. De que, independente das situações, daquilo que as pessoas já decretaram sobre a sua vida, que não vai dar certo, que você saiba que o fundo do poço, essa situação difícil, é que vai te trazer a libertação, vai te trazer realmente o conhecimento sobre ele. Sim. Porque todas as coisas cooperam para o bem, Para o bem. tá? Então, É eu sinto muito aceitar feliz por todos os isso. processos. Exatamente. Mas eu queria agora que você terminasse esse momento se despedindo do pessoal, deixando um recadinho para quem está aí também nessa caminhada e te agradecer por esse momento, viu? Por essa participação. Vai vir outras, vamos fazer depois talvez uma de casal, né? Já vamos Sim, deixar aí meio programada, vamos. mas muito feliz, estou muito feliz por ter você aqui, por ter tido essa oportunidade de escutar você e ver quanto Deus tem fluído na sua vida. Sim. Pode Amiga, quando falar. eu falei de referência, você com certeza é uma referência naquilo que eu sou hoje. Você me ajudou muito a passar pelos momentos difíceis e eu vou falar assim, se você vê alguém passando por um momento difícil, se você vê alguém passando no fundo do poço, não fale palavras que seja maldição na vida da pessoa, porque a nossa boca, a nossa língua tem poder de abençoar